Olá, bem-vindo de volta. Olha, eu tô feliz, principalmente porque o vídeo de Tormenta que eu postei antes foi muito bem. Eu pensei que iria mal por estar um tempo sem postar e ser um conteúdo novo, apesar de relacionado a D&D. Mas não, ele teve uma quantidade normal de views. Eu acho que nunca tive tão feliz por ter sido só um desempenho normal. Até porque eu jogo LOL, né? Desempenho normal não é o suficiente pra você carregar 4 mulas. Mas enfim, eu decidi trazer mais coisa de Tormenta e até postei na comunidade o que vocês queriam. E vocês disseram que queriam mais histórias, então eu vou trazer mais histórias. Começando pela coisa mais importante do sistema, a situação da Tormenta. A Tormenta é o maior pesadelo de Arthur, uma chuva de sangue que corrói tudo e invoca aberrações que desafiam a realidade. Mas como isso surgiu? Bem, eu busquei por todo o livro de Tormenta 20 Jogo do Ano, junto com algumas pesquisas que eu vou deixar a fonte na descrição, e eu reuni o que aconteceu para vocês. Então pegue seus fones de ouvido, porque esse vídeo não vai ter imagens, prepare um lanchinho e se senta que lá vem história. Tudo começou antes mesmo das civilizações inteligentes existirem, com Tilian. Tilian é o deus da criatividade, ou melhor, era. Ele deveria ser reconhecido como o deus dos gnomos, mas ele nunca conseguiu completar sua criação, provavelmente porque ele achava que tinha algo faltando neles. Então, enquanto ele buscava algo para criar, ele se encontrou em uma tela em branco. Na lore de Tormenta, o mundo e os deuses foram criados quando o nada e o vazio se encontraram. Então, negativo com negativo dá positivo. Já pega a história daí. Mas ele encontrou um local onde o universo não existia. O vazio e o nada não tinham se tocado. E para o deus da criatividade, isso era perfeito. Ele podia simplesmente criar algo novo naquela tela, mas ele não iria conseguir fazer isso sozinho. Entra duas figuras na nossa história: Valkyria, a deusa da ambição e a criadora dos humanos, e Kaliangranosh, que é o deus do poder e criador dos dragões. Como eles se uniram é incerto. O que eu encontrei foi que Valkyria foi chamada primeiro e o Kali descobriu o plano dos dois e entrou junto. O importante é o que eles fizeram. Juntos, eles criaram um novo mundo, onde uma raça nova seria criada. Essa raça teria criatividade, ambição e poder, dado pelos seus 3 criadores. E ela estava destinada a conquistar aquele mundo. Ele já foi um mundo planejado para aquela raça conquistar. Aquela raça foi chamada de Lefeu. Porém, algo saiu do controle. Era esperado que eles dominassem o mundo, e eles fizeram. Só que eles não ficaram satisfeitos. O que antes era uma simples busca por uma cadeia alimentar se tornou uma corrupção, uma busca por supremacia. Eles começaram a destruir tudo e começaram a escapar do universo que eles tinham criado e vir para o universo principal. E é claro, isso chamou a atenção dos outros deuses. Ao verem o que os 3 deuses tinham criado, os demais se enfureceram e iniciaram uma guerra. Essa guerra foi conhecida como a Revolta dos 3. E ao fim da guerra, Valkyria, Tilian e Kaliangranosh foram derrotados e cada um recebeu uma punição. Tilian, por seu mandante, recebeu a maior punição. A sua divindade foi arrancada e usada para criar uma barreira para proteger o mundo dos Lefeu, e a sua mente foi condenada a passar a eternidade
na pele de um mendigo louco. E até onde eu sei, ele está vivo até hoje, então essa punição dura até hoje. O seu lugar no panteão ficou vago, mas como em Arton sempre tem 20 deuses no panteão principal, ele foi assumido por Rinin, que é o deus da trapaça. Kaliandranosh foi o segundo, e ele foi expulso do panteão, e seu nome foi apagado da história, ele foi esquecido. Ele seria conhecido apenas como o terceiro, até o dia em que seu povo se lembrasse. Em seu lugar subiu Ragnar, mas ao contrário de Tilian, o Kali teve a chance de recuperar o seu posto, o que eu vou falar depois. Valkyria tem uma situação curiosa. Ela foi a única que foi permitida a permanecer no panteão. Eu não tenho certeza do que isso aconteceu, mas há teorias de que Kalmir, o deus da justiça, ele tem uma fetichezinha, uma tara na Valkyria e permitiu que ela ficasse. Mas, como parte da punição, ela foi condenada a ficar presa em uma estátua de pedra no plano físico de Arton. Em determinado momento, ela chega a ser libertada, como é visto na aventura A Libertação de Valkyria, e que eu posso cobrir com mais detalhes em um outro vídeo. Mas até aí ok, né? Os três fizeram besteira, foram punidos e a tormenta tá contida, certo? Errado. Entra Glórien, a deusa dos elfos. Os elfos foram a primeira civilização inteligente, e eles se expandiram até chegar no território dos Hobgoblins, e eles expulsaram os Hobgoblins do seu território, iniciando uma guerra entre as duas espécies. O início dessa guerra, inclusive, é marcado como o ano zero da história de Arton. A revolta dos três aconteceu antes disso. Com o tempo, os elfos começaram a perder essa guerra, chegando a beirar a extinção. Glórien, vendo que o seu povo precisava de ajuda, ela entrou na guerra. Para quem não sabe, os deuses, eles podem descer do panteão e se manifestar no mundo físico a partir de um avatar. E a Glórien enviou o seu avatar para lutar junto com os elfos. Mas isso não foi o suficiente. O seu avatar foi morto, e quando o avatar é morto, o deus perde uma quantidade enorme de poder e demora um tempão para ele se recuperar. E como isso não foi o suficiente, os elfos, eles não foram extintos, mas eles perderam a guerra. A capital do Império Élfico, Lenoren, foi destruída, e por causa disso, Glórien, tomada por vingança, ela tenta usar os Lefeu como arma. Ela rompe a barreira que protegia o mundo da tormenta, permitindo que eles entrassem no mundo na esperança de usá-los como arma, como eu falei. Mas os Lefeu são incontroláveis e eles começaram a destruir tudo. Foi a partir desse ponto que aquilo que eu narrei no começo, da chuva de sangue que invoca criaturas, começou a acontecer. Glórien, inclusive, teve o seu lugar no plano divino, o seu mundinho, destruído pelos Lefeu. Glórien, inclusive, por causa de ter aberto o portal para a tormenta se espalhar, foi expulsa do panteão. Ela foi rebaixada a ser uma deusa menor, escrava de Tauron, o deus da força e criador dos Minotauros. Ao mesmo tempo, em torno dessa época, Kaliandranosh teve o seu nome lembrado, e isso deu a oportunidade dele voltar para o panteão. Mas agora, qual o estado atual do mundo? Eu vou poupar detalhes,
porque eu não joguei a Libertação de Valkyria, então não sei como funciona, mas Valkyria já tá de volta no panteão a esse ponto. Bem, sobre a Tormenta, o evento mais recente que tem é que a Tormenta invadiu Tíberos, o centro do Império dos Minotauros. Tauron desceu para ajudar o seu povo, mas a Glórien o traiu, o que resultou na morte dos dois e a ascensão de Aharadak, o deus da tormenta. O que a partir daí aconteceu é incerto. O ano é 1420 e é aqui onde a história dos jogadores começa. Originalmente eu ia terminar o meu roteiro aqui, mas enquanto eu estava gravando, surgiu na minha cabeça uma dúvida que pode ter aparecido na mente de vocês. Por que os deuses simplesmente não atacam a Tormenta? Por que eles não expulsam a Aharadak e destroem ela por si só? Tem uma explicação in-game e tem uma explicação meta. A explicação meta é óbvio, né? O peso de salvar o mundo tem que estar nos jogadores, senão não existe história para narrar no RPG. E a explicação in-game é que os deuses se odeiam. Antes da Revolta dos Três, só teve um outro evento em que os deuses se uniram para fazer uma coisa, que foi a rebelião contra Megaloc e os monstros. Eu posso inclusive narrar essa história em um outro vídeo, mas tirando essas raras exceções, eles não interagem juntos. Tipo, o deus do sol e o deus da lua, eles se odeiam, eles não querem. Se não fosse por Calmir, eles já teriam se matado e levado metade de Arton junto. Existe o deus da trapaça, que é completamente imprevisível, você não consegue confiar nele. E existe também Nimb, que é o deus da sorte. Ele simplesmente age da forma que o dado decidir. E ele pode decidir que não vai cooperar, ou que vai trair o grupo. Calmir, o deus da justiça, ele inclusive é um grande estrategista. E ele sabe que ele não pode contar com essas imperfeições no plano dele. Ele não pode contar com Rinin, Nimb e ele tem que levar em consideração os deuses que se odeiam. Mas então ele não conseguiria fazer uma grande investida, pelo menos não de um curto prazo. E aí fica no peso dos aventureiros, que nesse caso seriam os jogadores, de resolverem as tretas que os deuses não conseguem resolver. E bem, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Vou te contar, foi uma pesquisa longa e uma história mais longa ainda. Mas eu não faço serviço pela metade, então tudo que eu encontrei sobre a Tormenta tá nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. A gente tá na marcha de conseguir chegar aos 100 inscritos ainda esse ano. Eu espero que a gente chegue antes mesmo do final do semestre. Mas também, se você gostar do conteúdo de Tormenta aqui, compartilhe o vídeo com seus amigos e considere apoiar o conteúdo de RPG do Brasil. Tipo, comprar os livros, comprar os produtos da Iniciativa T20. Eu falo por gostar do conteúdo mesmo, não tô sendo patrocinado não. Mas enfim, espero que vocês aproveitem e fiquem com o encerramento. Tchauzinho!